Olá pessoal, bom, hoje nós vamos, como prometido, mostrar algumas simulações simples para ilustrar um pouco do que a gente falou nas aulas, né? Então, algumas características da luz e dos fenômenos luminosos que a gente falou, a gente vai ilustrar aqui hoje, tá? Até para vocês verem de forma mais dinâmica, mais lúdica, algumas características. Por exemplo, antes da pandemia, a gente falou que a luz ela é uma onda eletromagnética, tá? E como onda eletromagnética, ela possui frequência, ela possui comprimento de onda e todas as características de uma onda mecânica qualquer, tá? As características ondulatórias. Então, nessa simulação aqui, eu quero apenas ilustrar uma situação que é a seguinte. Cada cor do espectro da luz visível ele possui uma frequência diferente, tá? Então, as cores, novamente, cada uma das cores tem uma frequência dentro do espectro. Então, se eu ligar uma fonte luminosa aqui na cor vermelha, veja que o campo elétrico que produz essa luz, né, ele vai oscilar com uma certa frequência, tá? E essa oscilação ela vai seguir por todo o espaço. Agora, um ponto importante é, se eu alterar a cor, o que é que vocês acham que vai acontecer com a frequência? Se eu alterar a cor para cima, né? O que vai acontecer com a frequência? Para amarelo, vocês podem ver que a frequência aumentou um pouco, né? A frequência aumentou, consequentemente, o comprimento de onda diminui, né? Isso acontece também. Então, se eu aumentar para azul mais ainda, a frequência aumenta mais ainda, até que o violeta a frequência aumenta muito mais, tá? Então, altas frequências também estão ligadas com energia mais alta. Então, é por isso, por exemplo, lembrando lá do capítulo 32, é por isso, por exemplo, que as ondas ultravioletas elas são mais nocivas ao ser humano, porque elas possuem uma energia maior e aí tem mais capacidade de interagir com tecidos biológicos e causar doenças como câncer de pele, por exemplo. Então, isso porque a frequência das ondas ultravioletas, que é depois do violeta, né, são maiores. Então, essa simulação é mais para ilustrar que cada cor possui uma frequência diferente, tá? Pois bem. A outra simulação, ela fala um pouco sobre as cores e a relação das cores com a visão. Então veja, eu tenho aqui uma lanterna apontada para o olho de uma pessoa, de um observador. Então, o que que isso ilustra? Um observador olhando para uma fonte primária de luz. Essa fonte primária de luz é na cor branca. Se eu colocar um filtro de cores aqui, a cor que eu colocar o meu filtro vai ser a cor que a pessoa vai observar. Por quê, professor? Por um fato bem simples. A luz branca ela é a soma de todas as cores. Então, se a gente colocar partículas aqui, essa ilustração é como se na lanterna que ela está emitindo luz branca, ela está emitindo todas as cores, tá? Mas quando eu passo pelo filtro, apenas a luz verde passa e ela só consegue enxergar verde, ou azul, ou violeta, ou vermelho e assim por diante, tá? Então, isso é para ilustrar que a cor branca ela é a soma de todas as cores. Agora, vamos ver uma coisa interessante. Se eu colocar aqui a minha lanterna emitindo apenas uma luz, certo? Apenas uma cor, né? O que vai acontecer? Se ela emitir azul, eu vou enxergar azul. Se ela emitir violeta, eu vou enxergar violeta e assim por diante. Então, a lógica está correta, tá? Agora, se eu colocar um filtro aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu colocar um filtro violeta na luz laranja, ela não vai conseguir enxergar nada, né? Porque só passa luz laranja e aqui só passa luz violeta e aqui só está sendo emitido luz laranja, então não vai passar nenhuma luz por esse filtro. Pois bem, então eu vou mudando as minhas cores até que vai chegar um momento, ó, que
Quando ele entra no espectro próximo ao laranja, então o filtro começa a pegar diferentes tons de laranja, tá? Ok? Até que quando eu chego no vermelho, ele já não pega mais, tá bom? Então, esse também é um fator importante para falar sobre a composição das cores, né? E isso daqui é uma ilustração muito boa para a gente pensar no seguinte: por que, por exemplo, que uma camiseta ela é verde? Por que eu enxergo verde quando alguém utiliza uma camiseta verde? Na verdade, tem a ver com isso aqui, né? O que acontece? A camiseta é verde, na verdade, porque ela absorve todas as cores e reflete a cor verde. Então só chega o quê? Só chega a cor verde no meu olho, tá? É como se eu estivesse ligando uma lanterna apenas com a cor verde. E assim por diante das mais diferentes cores. Então essa simulação é mais para mostrar um pouco isso, tá? Aqui a gente pode também falar sobre a composição de cores, né? Então, isso daqui vocês já devem ter ouvido falar no RGB, né? Que é o Red, Green and Blue, que são as cores primárias aí, né? Então, se eu misturar vermelho com azul, vai ficar aquela música da Xuxa, né? Que não é do tempo de vocês, provavelmente, mas a Xuxa tinha um DVD para as crianças que tinha uma musiquinha que cantava, né? A soma das cores dá uma terceira cor diferente da cor original de cada um. Então, por exemplo, o vermelho com o azul dá roxo. E aí a gente pode brincar com isso e fazer as mais diferentes combinações para dar as mais diferentes cores, tá? Mas isso é só uma observação. Pois bem, a última simulação corresponde ao último conteúdo ministrado, ou os últimos conteúdos ministrados, que falam sobre a reflexão e a refração, tá? A gente vai falar bastante sobre isso ainda quando a gente for falar sobre espelhos e lentes, se não me engano é no próximo capítulo, mas a gente vai falar hoje sobre a refração e a reflexão interna total. O que é isso? Ora, primeiro, eu tenho aqui dois meios materiais, o meio 1 com índice de refração 1, o meio 2 com índice de refração 2, tá? E aí eu estou incidindo uma luz aqui. A princípio, se o ângulo de incidência for igual a normal, né? Ou seja, 90 graus com a superfície, tá? A luz não sofre desvios, ela passa intacta mesmo se o índice de refração for diferente, tá? Então, a partir do momento que eu modifico o meu ângulo de incidência, ó, então vocês vão começar a ver o quê? O desvio, tá? Então, o que vai acontecer? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? Então, isso aqui tá ok. Agora, o ângulo de refração, ele é diferente, tá? Por quê? Porque a luz sofre desvio quando passa de um meio material com índice de refração para outro meio material com outro índice de refração, tá? E um último comentário é que dependendo do ângulo que eu tenha e dependendo também do, do meu índice de refração, tá? O que vai acontecer? Se eu variar aqui, ó, a princípio vamos voltar, né? Então eu tenho o ângulo de incidência zero, não vai sofrer refração, tá? A partir do momento que eu aumento meu ângulo de incidência, eu vou aumentar a minha refração e eu aumento a refração até que o que vai acontecer com o raio refratado? O raio refratado vai chegar um momento em que ele vai ser rente à linha que divide os dois meios materiais, ó. Então, quando acontece isso, ó, ele vai aumentando, aumentando, aumentando o ângulo de refração, vai aumentando esse ângulo aqui, até que esse ângulo de refração é igual a 90 graus. Quando esse ângulo de refração, que é esse aqui, ó, é igual a 90 graus, o que acontece? Nenhuma luz passa de um meio material para o outro, tá? E quando isso acontece, esse ângulo aqui é o chamado ângulo crítico.
E esse ângulo crítico, ele depende do índice de refração do meio 1 e do índice de refração do meio 2. Nesse caso, com esses índices de refração, o ângulo crítico foi de 46,7 graus. Então, vocês aprenderam a calcular esse ângulo crítico, tá? Na última aula. E aí vocês vão também exercitar. Na sexta-feira eu pretendo, se tudo der certo, postar uma aula de exercícios e já deixar alguns exercícios para vocês responderem, tá? Mas como atividade relacionada a essa aula de simulação, o que é que eu vou pedir para vocês? Eu não vou pedir resumo, tá? Vocês não precisam me enviar o resumo, mas eu quero que todos vocês comentem no YouTube mesmo o que é que vocês acharam dessa atividade e também esse tipo de atividade para as próximas aulas, tá? Para as próximas semanas. Para eu saber se foi interessante, se não, para saber se vale a pena continuar ou não com esse tipo de atividade para vocês. Tá bom? Então não vou cobrar isso como atividade, mas eu vou cobrar os comentários. Então é importante que todos comentem para eu poder saber o que vocês estão achando. Tá bom? Então no mais é isso e fiquem bem e até a próxima aula.